dia, amigos e amigas, graça e paz. O Tornando o Seu Dia em um Bom Dia trouxe mais uma mensagem do Senhor para alegrar os nossos corações nesta manhã. Bom dia, meus queridos, graça e paz. A nossa meditação de hoje está maravilhosa. Está no livro de Segundas Crônicas, o capítulo 7 e o versículo 14. Esse versículo é até tema de música, né? E é um versículo conhecido, mas como eu sempre tenho dito aqui, a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. E nós sempre estamos aprendendo algo novo em relação à palavra do Senhor. Salomão tinha acabado de construir o templo, a casa do rei, e Salomão estava ali para dedicar o templo ao Senhor. E Deus ele apareceu para Salomão em sonho à noite e falou para Salomão: "Eu ouvi a tua oração e eu aceito este lugar, esse templo, essa casa como lugar de sacrifício." E então a Deus ali continua a sua conversa com Salomão. E aí nós vamos ver a conversa de Deus com Salomão, a continuação, mas eu quero pegar aqui do versículo 14, quando Deus fala assim para Salomão: "Olha, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Esse versículo tem um peso estrondoso e maravilhoso. Por quê, Regis? Nós estamos vivendo em uma época que hoje as pessoas esqueceram que existe uma parte que cabe a nós. E nós estamos colocando Deus no estado de servo. Ou seja, ao invés de nós servir a Deus, Deus tem que servir a nós. Nós chegamos a um ponto de achar que Deus ele tem a obrigação de nos abençoar. Olha que coisa interessante. Eu não preciso fazer nada para Deus me abençoar, porque Deus ele é bom, Deus ele é maravilhoso. Então tudo que eu fizer, Deus ele tem que me abençoar. E nós sabemos que não é por aí. Nós não sabemos que... Gente, isso é muito sério. Nós passamos de servos para rei. Nós estamos colocando Deus agora no lugar de servo. Deus tem que atender as minhas orações, atender os meus pedidos e fazer aquilo que eu quero, quando eu quero e como eu quero, porque Deus ele é bom. Mas o texto aqui, ele dá um tapa na cara da gente, que existe uma parte que é nossa. Não que nós vamos barganhar a Deus com aquilo que nós vamos fazer, não. Mas se a gente perceber aqui, Deus começa falando assim: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Vamos começar com o peso do "se". Olha que coisa interessante. Como essas duas letras juntas, ela faz uma diferença tremenda na nossa vida, no nosso presente e no nosso futuro. Eu tenho certeza que agora você está pensando assim: Regis, você tem razão. Se eu tivesse estudado mais, eu tinha passado na prova do Enem. Se eu tivesse tido uma ação diferente com a minha esposa ou com o meu esposo, talvez hoje meu casamento seria diferente. Se eu tivesse feito diferente do que eu fiz hoje, talvez eu não teria passado por esse problema e por esse sofrimento. Olha como essa palavra "se" ela é importante. Mas talvez você está falando assim: se no passado. Que tal você colocar a palavra "se" no presente? Esse "se" no presente, ele tem uma ação. Se eu orar mais, se eu buscar mais a Deus, se eu amar mais a minha família, se eu amar mais o meu cônjuge,
Se eu, a partir de hoje, não falar mais palavras torpes, palavras que machucam, palavras que edificam, se hoje eu começar a falar a palavra que constrói, ao invés de eu falar palavras que destroem. O se no presente, ele tem uma ação, como o se no passado também poderia ter uma ação. Olha que coisa fantástica. Então, ponha esse se hoje no presente, que ele vai ter uma reação positiva na sua vida. Se eu buscar a Deus, se eu me conectar com Deus, se eu me consagrar, tem uma reação. E qual é essa reação? Estar mais na presença do Criador, conhecer mais de Deus. Se eu amar mais a minha família, se eu amar mais o meu cônjuge, a minha esposa, o meu esposo, se eu trabalhar menos e dedicar mais tempo para a minha família. Então, essas duas letras juntas, formando essa palavra se, ela tem um peso muito grande. E Deus fala assim, olha, se o meu povo, ou seja, Deus tem um povo. Nós pertencemos a Deus. Porque Deus fala assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós pertencemos a Deus. Nós somos povo de Deus e nós chamamos Deus pelo nome. E aqui agora vem um tapa na cara da gente que acha que Deus tem a obrigação de nos abençoar, custe o que custar. E não importa quais são as minhas ações e decisões e condutas, Deus ele vai me abençoar, porque Deus ele é bom. A Bíblia fala que Deus ele é bom. Então, por Deus ser bom, ele tem que me abençoar. E não importa o que eu faça, não importa a minha conduta, não importa o que eu seja e como eu esteja. Deus ele vai me abençoar. Porque ele é bom. E Deus ele tem a obrigação de me abençoar. Esse é o pensamento da geração de hoje. Mas as palavras de Deus para Salomão servem para nós hoje, nos dias de hoje também. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, e aqui vem o se humilhar. Se humilhar. Será que nós estamos se humilhando perante Deus? Será que nós estamos rasgando o nosso coração perante Deus, que é o sentido da palavra se humilhar? Será que nós estamos realmente rasgando a nossa alma e o nosso coração a Deus, reconhecendo que Deus ele é o nosso Deus, reconhecendo que nós precisamos estar na presença de Deus e entendemos que para nós desfrutarmos das bênçãos de Deus, nós temos que estar conectados com Deus, que Deus ele não tem obrigação de nos abençoar? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, será que nós como povo de Deus, será que nós como pertencentes a Deus, nós estamos se humilhando perante o Senhor? Ou nós chegamos num estado de ego tão grande, mas tão enorme, que nós colocamos Deus como nosso servo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje está tão assustador, está tão grave, que as pessoas estão se colocando no lugar de Deus. E isso é preocupante. As pessoas, quando eu falo as pessoas, é as pessoas que estão incluídas aqui nessa frase, se o meu povo. Ou seja, são pessoas que se dizem povo de Deus, escolhido de Deus. Chegou a tal ponto que está se colocando no lugar de Deus. Ou seja, Deus pede para nós nos humilharmos perante Ele, nós fazemos o contrário. Nós queremos até humilhar a Deus, fazendo com que Deus tenha a obrigação de nos abençoar, porque Deus é bom e Deus me escolheu, e isso e aquilo, e Deus ele tem a obrigação, e começa a colocar até título e se colocar no lugar de Deus. Mas o texto aqui é bem claro, nós precisamos se humilhar perante Deus, rasgar o nosso coração perante o Criador, se humilhar e orar.
Será que nós estamos orando a Deus? A única porta que o ser humano tem para ter um relacionamento com Deus, essa porta chama-se oração. A oração, ela abre uma outra porta, que chama-se relacionamento. É impossível eu me relacionar com a minha varoa sem eu conversar com ela. Não faz lógica, não tem sentido eu falar que eu tenho uma relação com a minha esposa se eu não converso com ela. Isso é incoerência. Oração é você conversar com Deus. E a conversa, ela abre a porta do relacionamento. Aí eu pergunto para você, faz quanto tempo que você não se relaciona com Deus através dessa porta chamada oração? Percebe que nós precisamos fazer um reset nos nossos pensamentos em relação a Deus? Deus pede para nos humilharmos. A gente coloca Deus no lugar de servo. Deus pede para nós orarmos. Nós simplesmente não oramos, que é a única porta de abertura para um relacionamento. E Deus fala assim, se me buscar. Olha que coisa interessante. Uma coisa chama a outra. A humilhação te aproxima de Deus. A humilhação te aproxima de Deus e automaticamente, quando você se aproxima de Deus, você quer ter um relacionamento com Deus, que é através da oração. E esse relacionamento abre uma outra porta, que é o quê? Buscar a Deus. Olha como uma coisa se encaixa perfeitamente com a outra. Humilhação, oração e buscar. Será que realmente nós estamos buscando a Deus ou nós estamos buscando os nossos próprios interesses? Gente, isso é reflexível. É pra gente pensar, é pra gente parar, colocar a cabeça ali e refletir. Será que realmente eu estou fazendo aquilo que Deus quer? Será mesmo que eu estou buscando a Deus nas primeiras horas do dia? Eu já acordo ali preocupado com as coisas, com os afazeres, com o que eu vou fazer, como eu vou deixar de fazer, como que eu vou agir, como eu vou deixar de agir, mas não em relação ao reino dos céus, mas os nossos próprios interesses. E o texto aqui é bem claro, quando Deus fala assim para Salomão, olha, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar. E aqui vem uma coisa interessante. Deus está falando aqui, não é para o ímpio. Deus está falando para aqueles que se dizem povo dele. Se converter dos seus maus caminhos. É um tapa na cara da gente ou não é? Humilhar, orar, buscar, confessar e se converter dos seus maus caminhos. Deus está falando para isso, é para o seu povo. Não é para os gentios, não é para os de fora, é para mim e para você. Para nós que nos intitulamos filhos de Deus. E de fato, realmente, nós somos filhos de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Então nós somos filhos de Deus. De direito, de fato. E é para Deus que é para nós que Deus está falando isso. E qual que é a ação de tudo isso? De nós humilhar, orar, buscar, se converter dos nossos maus caminhos. Qual é a ação que Deus faz na nossa vida? Isso aqui é fantástico. Fala assim, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós insistimos em fazer Deus de nosso servo. Nós insistimos de achar que Deus, para me abençoar, eu não preciso fazer nada. Porque Deus, ele é bom. Só que aqui Deus, ele deixa bem claro. Se eu, Regis, que se diz povo de Deus, escolhido de Deus, tem uma parte que me cabe. Tem uma parte que me cabe. Aí eu não faço a parte que me cabe e ainda tenho a pachorra de colocar Deus como o meu interruptor. Que a hora que eu quiser eu vou lá e plum, e a lâmpada tem que acender e tem que fornecer energia para mim.
Não, não é assim. Não é assim. Precisamos acordar, precisamos refletir que existe uma ação da nossa parte. E mesmo Deus advertindo o seu povo, ainda assim Deus ele é tão misericordioso, Deus ele é tão bondoso, que mesmo nessa advertência tem uma bênção. E essa bênção é: Deus vai nos ouvir, Deus vai nos perdoar e Deus vai sarar a nossa terra. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Existe uma condição que é nossa, que nós precisamos ter perante Deus, para que Deus nos ouça, para que as nossas orações sejam ouvidas por Deus, para que Deus sare a nossa terra. Era muito comum naquela época as pessoas, os agricultores, quando faltava a chuva, porque sem chuva não tinha como produzir nada. Então era muito comum quando faltava a chuva, aquelas pessoas oravam para Deus. Era comum também que aqueles agricultores, eles deixassem a terra descansar por um período, que não plantasse nada. Então quando fala sarar a terra, é deixar a terra produtiva. Deus quer deixar a nossa terra, da nossa vida, produtiva. Deus quer sarar o nosso coração, as feridas do nosso coração. Deus quer sarar a nossa terra, chamado coração, o sentimento. Mas antes de Deus ouvir, perdoar e sarar, existe uma ação que é só nossa: humilhar, buscar, orar, se arrepender e se converter dos nossos maus caminhos. Essa parte de se converter dos maus caminhos, essa é interessante. O povo de Israel, ele vivia num ciclo vicioso. Enquanto estava ali fazendo a vontade de Deus, estando na presença de Deus, eles recebiam as bênçãos de Deus. Eles recebiam a proteção de Deus. Daqui a pouco eles achavam que eles não precisavam mais de Deus, se afastavam de Deus, entrava nas orgias, entrava nas coisas que era contrária à vontade de Deus, adorava outros ídolos e automaticamente ele perdia essas bênçãos e a proteção de Deus. Aí eles percebiam que realmente eles tinham ido longe demais. O que eles faziam? Poxa, estou sentindo a falta de Deus, a proteção de Deus. Eles voltavam contra Deus e Deus perdoava. Deus perdoava e Deus automaticamente dava a sua bênção. Mas era um ciclo vicioso. Era um ciclo vicioso e perigoso. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma ação tua que é só tua. E essa ação chama-se humilhar perante Deus. Buscar a Deus. Se relacionar a Deus através da oração. Se afastar dos seus maus caminhos e condutas. E Deus vai te perdoar. E a ação de Deus, chamado bênção, é: Deus vai ouvir a tua oração. Então, dos céus eu ouvirei a tua oração. Olha, para Deus ouvir a nossa oração, existe uma ação que é nossa. Não viva esse evangelho fácil. Não viva esse evangelho que você é o cara, que você é o melhor, que você não precisa fazer nada para receber as bênçãos de Deus e os favores de Deus, porque você é bom. Você não é bom. Bom só existe um, que é aquele que está nos céus, que é Deus. Ele é bom, mas ele também é justo. Ele é justiça. Então, se as suas orações não estão sendo ouvidas, se a sua terra não está sendo curada, será porque você não está se humilhando, não está buscando, não está abrindo a porta de relacionamento, que é a oração? Aí você agora quer desfrutar dos prazeres de Deus, das bênçãos de Deus e dos favores de Deus? Não se iluda com esse tipo de relacionamento e de religiosidade que nós vemos hoje. Que Deus tem que nos abençoar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque eu sou bom. Eu sou o cara. Eu não preciso me humilhar perante Deus. Eu não preciso me converter dos meus caminhos. A bondade de Deus já é suficiente na minha vida. Até um certo ponto. Até um certo ponto. Mas o texto aqui de Crônicas, não sou eu, Regis, que está falando. Não é Salomão que está falando. É Deus falando para Salomão. Olha, Salomão, eu escolhi esse lugar como lugar de sacrifício.
mas é que existe uma condição que o meu povo precisa entender para que eu possa responder às orações feitas neste lugar. Que nesta hora, gente, que nesta hora se humilhe perante Deus, no sentido de você rasgar o seu coração. Busque a Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Peça perdão a Deus das suas más condutas. Aí você vai ver que as bênçãos de Deus, ela é uma coisa esporádica, é uma coisa natural, não é uma coisa forçada porque você quer, porque você pode, porque Deus ele tem que te abençoar. Deus não tem que te abençoar. Nós que precisamos buscar a presença de Deus, nós que precisamos rasgar o nosso coração a Deus. Sempre foi nós que precisamos de Deus, não que Deus precisou de nós. Sempre na história humana é a humanidade sempre precisando do amor, da justiça, da bondade e dos favores de Deus. Então, o texto de Crônica aqui, ele é fantástico. Existe uma condição para que Deus ouça as nossas orações, para que Deus sare as nossas feridas e para que Deus nos abençoe. E eu não vou repetir, porque você sabe que é buscar, perdoar, se humilhar e se converter. E sem essas ações que é sua, que é minha, que é nossa, nós não temos o direito de cobrar a Deus nada. Nós não temos. Nós não temos. Porque nós não fazemos a nossa parte. A ação que é nossa, nós estamos jogando por terra. E nós temos ainda a cara de pau de cobrar a Deus que Deus nos abençoe. É um filho rebelde pedindo para os pais que dê o presente. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então que Deus nos abençoe nesta hora. Amém. E o meu conselho é: busque a Deus. Se relacione com Deus. Se humilhe a Deus. Se você está vivendo uma conduta contrária à vontade de Deus, peça perdão a Deus. E Deus vai te ouvir. E Deus vai te sarar. E Deus vai te abençoar. Amém. Amém? Amém. Levante sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E vocês dizem amém. Amém. Um ótimo dia a cada um de vocês. Beijo. Deus no coração. abençoe. Amém. Beijos.